Olá, a paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e guardar o caminho dos seus familiares, filhos, amém? Vamos dar continuidade à nossa palavra bíblica, né? Nossa leitura bíblica, perdão, que nós estamos entrando hoje no capítulo 13, amém? Capítulo 13 fala sobre os falsos profetas que são condenados. Os falsos profetas, irmãos, e falsas profetisas em Jerusalém, havia também entre os exilados. O Espírito Santo agora dirigirá a sua atenção para eles em termos bem claros, amém? Vamos me acompanhar? E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores, e dize aos que os profetizam de seus próprios corações: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem os seus próprios espíritos e coisas que não viram. Ó Israel, os teus profetas são como as raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel para estares firmes na peleja no dia do Senhor. Vê vaidade mentirosa, adivinhação, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E eles fazem que os outros esperem o cumprimento da sua palavra. Não vedes visão de vaidades, e não falais adivinhação de mentira. Quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Eles não estarão na congregação do meu povo, nem estarão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na casa de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porque, sim, porque eles andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não há vez, que outros a rebocam com argamassa não misturada. Diz então que os que rebocam as argamassas não misturadas, que ela cairá. Haverá uma grande tempestade de chuva, e vós, ó grandes pedras de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso fenderá. Porventura, quando a parede cair, não dirão a vós: onde está a argamassa com que a rebocastes? Porquanto assim diz o Senhor Deus: eu fenderei com um vento tempestuoso na minha fúria, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva da minha fúria para consumir. Eu derrubarei a parede de rebocastes com argamassa não misturada, e a lançarei por terra, e o seu fundamento ficará descoberto. Assim cairá e perecerei no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, a casa de barro de hoje, como a casa do barro daquele tempo, é construída por aquele que não quer obedecer a Deus, e a palavra é rebocada falsamente pelos pregadores de hoje. E desse modo eu cumprirei na minha ira contra a parede neles que o rebocam com argamassa não misturada. E vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que o rebocaram. A frase é desse modo: eu cumprirei a minha ira contra a parede, fala da ira de Deus contra tudo que é falso, irmãos. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém e que veem visões de paz para ela, não havendo paz, o Senhor diz o Senhor Deus: os pecados das profetisas. Igualmente, tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam o teu próprio coração, e profetiza contra elas. E diz: assim diz o Senhor Deus: ai das mulheres que fazem almofada para todas as cavas das mangas, e que fazem lenços para as cabeças de todos os tamanhos para caçarem almas. Porventura podereis caçar almas do meu povo? E guardareis vivas as almas para vós? Nesse versículo, irmão, fala sobre a parede.
dos versículos 10 e 15. Não é literal. Antes era intencionada para simbolizar um falso ensino igualmente a almofadas e os lenços destes versículos. A implicação é que os profetas e homens construíam a casa e as profetisas mulheres a mobiliavam. As almofadas simbolizam o sino que dava um falso descanso. Os lenços ornamentais para as cabeças retratavam doutrinas atrativas e agradáveis que obscurecem os fatos da morte e do juízo que virá. E vos me profanareis entre os meus por punhados de cevada e por pedaços de pão, matando as almas que não deviam morrer, e guardando em vida as almas que não deviam viver, mentindo para o meu povo que ouve as suas mentiras, o juízo delas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vede, eu vou contra vossas almofadas, com as quais vós ali caçais as almas para fazê-las voar. E as arrancarei de vossos braços, e as deixareis ir, as almas que vos caçais para fazê-las voar. E os vossos lenços da cabeça eu rasgarei e livrarei o meu povo das vossas mãos, para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor, porque as mentiras fizestes entristecer o coração do justo, não havendo eu entristecido, fortalecereis as mãos do ímpio, e fortalecestes a mão dos ímpios, para que ele não se desviasse do seu mau caminho, prometendo ele vida. E assim então não vereis mais a vaidade, nem adivinhações divinas fareis, mas eu livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Irmão, o uso certamente se realizou pelos poucos que foram libertados quando Judá e Jerusalém foram destruídos. Mesmo assim, a sua plena realização aguarda uma data futura. Irmãos, nesse versículo aqui se ouve falar sobre os falsos profetas, as falsas profetisas. Aqui o Senhor Deus fala, irmãos, nesse versículo, que quantas vezes as pessoas se usam dizer ser profetas para profetizar palavras que não saíram, que não vieram do Senhor Deus. Profetizam milagres que Deus não fez. E hoje, irmãos, no tempo em que estamos vivendo, existem muitos falsos profetas, aqueles que prometem mudança na vida do irmão ou de uma irmã, sendo que Deus não prometeu aquilo. Porque tudo de bom ou de ruim vem de Deus. E eu só posso profetizar algo bom para vocês se vier de Deus. Eu posso falar que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa prosperar a vida de vocês. São palavras que estão saindo de mim, do meu coração. Não é que Deus me deu essa palavra. Então aqui significa que Deus não se contenta com aqueles que abrem sua boca para falar coisas que ele não falou, ou para prometer coisas que ele não prometeu. Então que nós possamos ter a sabedoria e o discernimento para entender o que é falso e o que é verdadeiro, irmãos. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com essas falsas profetisas, pessoas que profetizam palavras que não vêm de Deus. Amém? Eu vou ficar nesse versículo para não incumpridar muito. Próximo versículo a gente vai continuar falando. E eu espero que através dessa leitura bíblica vocês possam ser abençoados por Deus. Irmãos, do meu coração, eu desejo toda a bênção do mundo na vida de vocês. Se vocês puderem entrar aí abaixo, se inscrevam no canal, sejam inscritos,
Sempre que vocês puderem, ouve as orações, ouve a leitura bíblica. E curtam meu canal, comentem, interajam junto comigo, amém? Eu quero ouvir vocês, eu quero até mesmo saber de vocês o que vocês acham dessa leitura bíblica. É algo bom para mim, seja em críticas ou seja em elogios, para que eu possa melhorar. Que vocês todos fiquem na paz do Senhor. Amém? Acho que eu nunca cheguei a falar aqui. Eu sou a irmã Suzana, eu sou cristã. E eu espero que vocês se agradem desse canal, que eu tento levar o alimento de Deus, que é a palavra que está escrita no livro da vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.